Bom, pessoal, dando sequência às nossas aulas do canal de ultrassom e de ecocardiograma, hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito desse artigo que saiu na revista de emergências pediátricas a respeito do POCUS no derrame articular de quadril, que é um exame útil para poder fazer quando a criança tem um quadril doloroso. E a gente consegue usar no diferencial, tanto de artrite séptica quanto de sinovite transitória. Essa é uma foto que exemplifica um pouco, né, esses exames que a gente faz, e eu achei bem interessante o artigo é recente, desse mês agora, e eu vou fazer uma revisão muito breve também a respeito de sinovite transitória e de artrite séptica e do diferencial entre eles, para poder a gente situar onde que esse artigo vai ajudar a gente, tá bom? Então, desafio clínico, né? Os sintomas são muito comuns: dor no quadril, claudicação intermitente e a recusa do apoio são queixas pediátricas frequentes no pronto-socorro. O diagnóstico diferencial é amplo, varia desde processo benigno autolimitado, que é sinovite transitória, até emergência cirúrgica grave, que é uma artrite séptica. A localização é difícil, as crianças pequenas têm barreira de desenvolvimento de idade para localizar a dor com precisão. Normalmente o que acontece é que chega no consultório, no pronto atendimento, uma criança que está mancando ou uma criança que não está conseguindo apoiar os pés no chão. A maior parte das vezes a criança teve um quadro gripal anterior, na semana antes. Muitas vezes a criança também pode aparecer com uma febre, ou antes do episódio de dor, ou durante mesmo. E a gente fica sem saber, às vezes, o que a gente faz para poder fazer o diferencial. E dentro do consultório, com o ultrassom à mão, a gente consegue já traçar alguma direção para o nosso diagnóstico, né? Então, o papel da imagem é identificar o derrame articular, né, e ele ajuda a guiar as decisões e as condutas. Então, as modalidades de imagem que a gente vai usar no caso de um quadril doloroso em criança: radiografia convencional, ressonância magnética, ultrassom à beira-leito, né, e essa avaliação do POCUS, tá? A radiografia convencional, a gente tem o problema, às vezes, do paciente ter que deslocar até onde faz o raio-x, se ele estiver no consultório, a questão da radiação e dos exames de repetição, mas acho que um pouquinho mais para frente a gente vai falar a respeito do uso do ultrassom na identificação de fraturas, mas nesse artigo especificamente a gente não vai falar disso não, tá? A ressonância magnética é um exame excelente. O problema é manter a criança parada para poder fazer o exame. E o ultrassom, ele tem uma sensibilidade alta para fluido, não expõe o paciente à radiação e dispensa sedação. Então, né, dentro do consultório, para um exame rápido, é sensacional. Então, eu vou falar um pouquinho dos achados do ultrassom, tá? Para poder a gente discutir o artigo. Então, primeiramente, uma foto da anatomia do quadril, né, onde que aqui está a cabeça do fêmur, encaixada dentro do acetábulo. Eu coloquei essa foto aqui de baixo, que é a foto que da imagem que a gente faz quando a gente vai fazer ultrassom de quadril, para poder identificar se o paciente tem uma luxação ou uma displasia de quadril. Então, a gente traça essa linha aqui, né, com o osso do ilho, né, a gente vê que essa angulação aqui, ela tem que ser maior que 60, que é o normal. A gente vê que essa angulação aqui está bem rasa, uma parte maior da cabeça está fora do acetábulo do que dentro do acetábulo, aqui está o acetábulo. Então, a gente vê que esse aqui é um quadril displásico em que a cabeça não tá encaixada. E o que a gente vai usar para poder ver se tem a presença de derrame na sinovite transitória ou na artrite, né? Essa aqui é a parte que a gente vê que está encaixada, e essa aqui é a parte onde que a gente vai ver a inserção do músculo, né? Aqui está a cabeça do fêmur, o colo do fêmur, né? Então a gente vê a inserção da face, passando a face aqui, e a gente vai ver o acúmulo de líquido nesse pedaço. E aqui é o que a gente faz em nenenzinho pequeno, para poder ver se está encaixado. Olha só, cabeça do fêmur bem encaixada, direitinho, dentro do acetábulo. E aqui a gente vê, né, a tuberosidade do fêmur. E aqui a gente vai ver a inserção do músculo. E aqui onde que seria a presença de líquido, que é onde que a gente está querendo procurar, tá? A gente vê essa imagem, então, aqui ampliada, né? Então a gente vê
aqui, né, a cabeça do fêmur, né, encaixada dentro do acetábulo, e aqui é que a gente vai procurar, né, a presença de líquido. Então, desculpa. Aqui a gente tem as estruturas anatômicas, né? Então a gente vai ver direitinho a cabeça do fêmur. Essa imagem ela tá ao contrário do que estava aquela outra, tá? A gente vai ver o músculo iliopsoas aqui em cima, né? O lábio acetabular aqui, tá? E o 2, o acetábulo. Então a gente vai ver a presença de líquido. Aqui a imagem um pouco maior, isso aqui é um paciente adulto, essa imagem que o pessoal tenta simplificar, tá? Que essa imagem aqui é uma punção do líquido que está acumulado. Olha só, a cabeça do fêmur, aí a gente vê aqui, né, o colo do fêmur e olha só, o acúmulo de líquido aqui entre a fáscia e o periósteo, tá? Aqui é a mesma coisa, a gente tem a comparação da imagem dos dois lados. Desse lado, a gente não tem a presença de líquido, a gente vê a fáscia do músculo passando aqui bem rente ao osso, e nessa parte aqui a gente vê o acúmulo de líquido. Então, né, repetindo as imagens para a gente poder ganhar familiaridade com a anatomia da região, aqui é como que a gente faz a angulação, a gente vê que essa parte aqui não tem a angulação adequada, esse exame aqui, né, a cabeça do fêmur está bem encaixada dentro do acetábulo, a gente vê a angulação adequada, né, o glúteo mínimo, o glúteo médio, aqui, e aqui a imagem que a gente vai procurar na presença de sinovite transitória, que a gente vê então o colo do fêmur e a gente vê embaixo da fáscia, né, do músculo esse acúmulo de líquido aqui, tá? Aqui do lado de cá a gente quase não vê líquido, aqui do lado de cá a gente vê bastante líquido. E aqui a gente faz uma comparação do grau da quantidade de líquido, sendo que a gente teria o grau 1, em que você tem, né, são paralelos, né, a fáscia e o osso, você vê que não tem praticamente o acúmulo aqui, nem edema. Aqui você vê que já tem uma distensão desse espaço, né, com um acúmulo de líquido. E o grau 2, que a imagem que ela era convexa, aqui é reta e aqui é côncava. Então, a metodologia do estudo, tá, foi uma revisão sistemática e meta-análise. A base de dados consultada oferece as bases de dados, tá? O critério de inclusão foram estudos observacionais, avaliando o POX realizado por médicos não radiologistas em pacientes menores de 21 anos. O padrão ouro, referência, era a ultrassom formal realizada pelo Departamento de Radiologia, tá? Na seleção final, então, foram encontrados 4 estudos de alta qualidade clínica que preencheram todos os critérios, somando 526 quadris escaneados. Então, os resultados para a aplicação do POX no quadril doloroso de criança. Então, uma sensibilidade combinada de 88%, uma especificidade combinada de 97%, a razão de verossimilhança de 35%. Então, o que a gente vê é o seguinte, às vezes a gente não encontrava a presença de secreção, a sensibilidade ela pode até não ser, né, acima de 90%, mas a especificidade ela é muito alta. Então, quando tem a presença de líquido, a gente percebe que tem mesmo derrame articular e o paciente tem algum processo inflamatório na região. Agora, é óbvio que dependendo do tipo de derrame, a apresentação do derrame vai ser diferente. Se for um derrame, né, completamente anecoico, a gente já vai presumir que seja um processo inflamatório simples. Se for um derrame com presença de debris, provavelmente vai ser um processo infeccioso, mas a gente vai ter um quadro de comparação para a gente poder fazer o diferencial das doenças, tá? Então, a técnica padronizada e implicações práticas, né? A técnica do exame, todos os exames, né, foram usados transdutor lineal de alta frequência. A gente tem que lembrar que são estruturas muito superficiais e por isso que o transdutor tem que ser de alta frequência. A definição do derrame é a presença de uma faixa anecoica de pelo menos 5 milímetros ou assimetria maior que 2 milímetros em comparação de um lado com o outro. A curva de aprendizado acessível, né, é uma técnica relativamente simples, anatomia direta, então o POX é fácil de se aprender se a gente colocar ele em prática. O impacto no paciente é a melhora da satisfação dos familiares devido à maior presença do médico à beira do leito e reduz drasticamente o tempo total de permanência dentro do pronto-socorro, ou mesmo a possibilidade da gente fazer o diagnóstico no consultório próprio.
Então, as conclusões do estudo é de que o ultrassom à beira-leito é uma ferramenta de primeira linha, extremamente valiosa e altamente específica para identificar derrame articular em criança com dor no quadril ou claudicação aguda. E a incorporação dos currículos de treinamento de emergência pediátrica oferece uma abordagem eficiente e segura para otimizar os fluxos de cuidado e guiar condutas rápidas. A conclusão é mais ou menos a mesma conclusão que a gente tira para quase todos os estudos a respeito da ferramenta do ultrassom à beira-leito, que o conhecimento da anatomia, o conhecimento das doenças e a aplicação do ultrassom, ela melhora a qualidade da assistência. Não necessariamente por ter uma imagem, mas também porque você melhora o conhecimento do médico a respeito da patologia que ele está encontrando ali, tá? Então, rapidamente, vou falar 2 slides aqui a respeito da comparação do sinovite transitório com a artrite séptica, exatamente porque era o foco do artigo, era o uso do exame para identificação de derrame, mas não era o foco do artigo a diferenciação entre as patologias que provocam esse tipo de claudicação, né? Então, a comparação, a sinovite transitória tem uma inflamação asséptica, normalmente ela é pós-viral, muito comum, o paciente tem um processo viral, que dura 1 semana, 2, e depois o paciente chega ou mancando ou sem conseguir andar, né? Já a artrite séptica é uma infecção bacteriana articular, normalmente uma infecção ativa com o paciente mais prostrado e febril. Na sinovite transitória, o estado geral normalmente é preservado e a febre é baixa, abaixo de 38,5. Na artrite séptica, o paciente chega mais proxêmico com uma febre mais alta, acima de 38,5, 39. No exame de sinovite transitório, a gente tem uma claudicação em dor leve a moderada, com limitação parcial da mobilidade. Na artrite séptica, incapacidade total de apoiar o peso, articulação rígida, inflexão e abdução. O início do sintoma da sinovite transitória é gradual sob agudo, e da artrite séptica é agudo e rapidamente progressivo. O leucograma da sinovite costuma ser normal e o da artrite séptica ele é alterado para infecção bacteriana, do mesmo jeito marcadores inflamatórios como VHS e PCR. Agora, o ultrassom na sinovite transitória tem um derrame articular leve ou anecoico, sem espessamento sinovial, quanto da artrite séptica é um derrame articular volumoso, ecogênico ou turvo. Mas essa diferenciação, obviamente, ela depende do grau de expertise do examinador, sendo que o artigo que a gente escreveu ele era para examinadores pouco experientes no aprendizado do POCUS, e outra coisa é que ele era para identificação do derrame, não necessariamente diferenciação da sinovite transitória da artrite séptica, tá? E durante a artrocentese, que pode ser guiada por ultrassom também, na sinovite transitória o líquido é claro amarelado, com menos de 10 mil leucócitos, né, e gram em cultura negativo, enquanto na artrite séptica o líquido é purulento, mais de 50 mil leucócitos e cultura positiva. Então, para finalizar essa aula, a gente vai falar um pouquinho dos critérios de Kocher, né, que são a avaliação de risco para artrite séptica, tá? Então, o paciente chegou com uma claudicação, uma dor no quadril, a gente fez ultrassom, identificou o derrame. Então, a gente tem que usar esses critérios, né? Que um é a incapacidade de apoiar o peso no membro afetado, o outro é a febre acima de 38,5, VHS acima de 40 e leucócito acima de 12 mil. Tá? Se tiver 0 critério, menor do que 0,2% a chance de artrite séptica, um critério 3%, 2 critérios 40%, 3 critérios 93% de chance de uma artrite séptica. Tá? Então, se tiver todos esses critérios, que é não conseguir apoiar a perna, a febre muito alta, VHS alterado, leucócito aumentado, a gente vai indicar uma punção articular para poder fechar o diagnóstico, identificar o agente causador e poder fazer o tratamento adequado. Com isso, então, a ideia da discussão do artigo, como sempre, é levar a valorização do método, do ultrassom à beira-leito, e falar da importância que tem de a gente usar uma ferramenta que é tão prática e fácil, e na maior parte das vezes de baixo custo. Obrigado.